Você já se perguntou por que alguns dias simplesmente não fluem? Porque às vezes parece que o peso do mundo cai sobre você assim que abre os olhos? Talvez não seja o trabalho, nem as pessoas, nem os problemas. Talvez seja porque você começou o dia sem convidar Deus para caminhar com você. Porque quando Deus não está em primeiro lugar, tudo tende a se desorganizar. Mas quando você o coloca no centro antes de qualquer outra coisa, tudo começa a se alinhar. Sua paz se fortalece, suas decisões ficam mais claras e seu coração finalmente descansa. Veja, não estou falando de religião, estou falando do profundo da alma. Há uma mudança real que acontece quando você decide colocar Deus em primeiro lugar. Não é mágica, é poder espiritual, é um renovo que desce do céu para a sua vida a cada manhã. E o mais bonito é que você não precisa de riquezas, nem de uma vida perfeita, nem saber orar de forma elegante. Só precisa de um coração disposto a buscá-lo no mais simples. O primeiro suspiro do dia, aquele instante em que tudo está em silêncio e só se ouve sua alma despertando. Porque assim como uma árvore não pode florescer sem luz, você não pode avançar sem a presença de Deus guiando o seu caminho. E talvez hoje você tenha chegado a este vídeo porque precisava de um sinal, uma pausa, uma palavra, uma razão para não desistir. Então ouça bem, isso não foi por acaso. Foi Deus quem te trouxe aqui para dizer: filho, filha, coloca-me em primeiro lugar e eu farei o resto. Se esta mensagem já está tocando sua alma, me ajude a levá-la a muitos outros. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Você não sabe quantas pessoas lá fora estão sedentas por uma palavra, mas não tem uma igreja, um guia, uma comunidade. Você pode ser essa ponte com apenas um clique. Acredite, o que você faz também faz parte da obra de Deus. Seu pequeno gesto pode ser a luz que outro precisa. E falando em comentários, escreva nos comentários esta frase poderosa que resume toda a mensagem de hoje. Deus primeiro, sempre. É curta, mas cheia de vida. Escreva se você está pronto para que Deus ocupe o primeiro lugar na sua manhã, no seu dia e na sua história. Toda mudança começa com o que você faz assim que acorda. O que você faz nos primeiros minutos da manhã determina o ritmo de todo o seu dia. Assim como uma pedra que cai na água gera ondas que se espalham, o primeiro pensamento, a primeira palavra e a primeira decisão ao abrir os olhos têm o poder de se expandir pelas horas seguintes. E se essa primeira ação for buscar a Deus, as ondas que você vai gerar não serão de ansiedade, medo ou cansaço, mas de paz, clareza, confiança e força espiritual. Muitas pessoas se levantam e a primeira coisa que fazem é pegar o celular, olhar as redes sociais, responder mensagens, ver notícias, se preocupar com dinheiro, lembrar das tarefas, pensar no problema de ontem ou na ferida que ainda sangra. E sem perceber, ao invés de encher o coração com luz, enchem com barulho. Um barulho que abafa a voz de Deus, que apaga a esperança antes mesmo que o dia comece. Por isso, colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma opção, é uma necessidade espiritual. Se você realmente quer experimentar uma mudança profunda na sua vida, entenda, Jesus sabia disso. Ele próprio se levantava muito cedo, mesmo sendo o Filho de Deus, para ter comunhão com o Pai. No Evangelho de Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Pense nisso um instante. Se Jesus, o Salvador do mundo, sentia a necessidade de buscar o Pai logo ao amanhecer, quanto mais nós. Colocar Deus em primeiro lugar não significa recitar orações longas, nem seguir fórmulas religiosas. Significa abrir a alma e dizer: aqui estou, Senhor, acordei hoje pela Tua graça, te entrego meu dia, guia-me, acompanha-me, usa-me. É começar reconhecendo que você não está sozinho, que sua força não depende apenas de você.
É declarar que, antes dos seus pensamentos, dos seus planos, das suas emoções e decisões, está Ele. Veja o que diz o Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista não apenas orava pela manhã. Ele tinha a expectativa de que Deus ouviria e responderia. Essa é a fé que transforma tudo. Aquela que começa o dia sabendo que Deus está ouvindo, está presente e vai agir, seja no grande, seja no pequeno. E quando isso se torna um hábito, quando cada manhã seu primeiro ato é se encontrar com Deus, você começa a perceber coisas diferentes, coisas que antes ignorava. Por exemplo, você já não reage da mesma forma às más notícias, já não se irrita tão facilmente, já não se afoga tão rapidamente em pensamentos negativos. Por quê? Porque já não é você enfrentando o dia sozinho, é Deus caminhando contigo. Há algo que muitos não entendem, mas que faz toda a diferença. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não é que tudo se torna perfeito, é que tudo começa a se alinhar da forma certa. É como se antes tudo estivesse bagunçado dentro de você. Emoções, pensamentos, responsabilidades, feridas, preocupações. Mas quando você dá a Deus o primeiro lugar, Ele não arranca as peças da sua vida. Ele as reorganiza. Onde havia confusão, nasce propósito. Onde havia caos, surge ordem. Jesus disse em Mateus 6:33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Preste atenção nesse detalhe. Todas essas coisas. Ele não disse algumas. Não disse só as urgentes ou as mais pequenas. Ele disse todas. E isso inclui suas necessidades, seus anseios, seus problemas, seus sonhos. Mas Jesus também deixou claro, a ordem importa. Primeiro, o reino. Primeiro Deus, primeiro a vontade dele. E o resto virá. Talvez não como você esperava. Talvez não quando você queria. Mas virá, porque quando Deus é o primeiro, o restante deixa de ser um peso esmagador e se torna apenas parte de um caminho que Ele já preparou para você. O problema é que muitas vezes vivemos de forma invertida. Primeiro o trabalho, primeiro os filhos, primeiro os estudos, primeiro os compromissos, e se sobrar tempo, oramos. E dizemos com boa intenção, estou muito ocupado, faço isso depois. Mas a verdade não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque para tudo o que é importante, sempre damos um jeito. Quando alguém ama outra pessoa, encontra tempo, mesmo num dia cheio. E assim também é com Deus. Quando você realmente o ama, você o busca, você o honra, você o coloca acima de tudo, até de si mesmo. E quando você faz isso, percebe algo que talvez nunca tenha conseguido explicar. O seu coração começa a se encher, não de coisas, não de conquistas, mas de paz. Uma paz que não depende do que está acontecendo fora, mas do que está sendo transformado dentro de você. Veja o que diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não se compra, não se conquista com esforço humano. É um presente. Um presente que chega quando a sua alma se alinha e decide colocar em primeiro lugar aquele que te criou. Agora talvez você diga, mas eu oro, coloco Deus primeiro e os problemas continuam. E é verdade, orar não é uma varinha mágica que resolve tudo de fora para dentro, mas é a força que transforma tudo de dentro para fora. Porque quando o seu interior muda, quando o seu espírito está fortalecido, o que acontece ao seu redor já não te derruba como antes. A sua mente já não se perde no medo. E mesmo que o dia esteja escuro, você já não caminha nas trevas, porque está em comunhão com Deus. Existe uma verdade que muitas vezes esquecemos. O que acontece dentro de você é mais importante do que o que acontece ao seu redor.
Você pode enfrentar um dia difícil, lidar com pessoas complicadas, receber notícias desanimadoras ou passar por problemas que demoram a se resolver. Mas se o seu interior estiver cheio da presença de Deus, se o seu coração foi fortalecido nas primeiras horas da manhã, quando você conversou com Ele, então nada disso poderá te derrubar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que muda não é só o cenário ao redor, é o jeito como você enfrenta esse cenário. E isso faz toda a diferença. Porque não se trata de evitar a tempestade, se trata de estar ancorado quando ela vier. E essa âncora é sua relação com Deus. Uma relação que se fortalece a cada manhã quando você decide buscá-lo antes de buscar qualquer outra coisa. Veja o que diz Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Sabe o que isso significa? Que a paz verdadeira não aparece quando tudo dá certo. A paz verdadeira nasce quando você decide confiar. Quando você mantém seus pensamentos firmes em Deus. Quando você persevera em buscá-lo todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver resultados imediatos. E é isso que acontece quando você transforma a oração no seu primeiro alimento do dia. Porque assim como o corpo precisa do café da manhã, o seu espírito precisa de direção, consolo e força. E isso você não encontra em lugar nenhum, além da presença de Deus. E essa presença não apenas te escuta, ela te fala, te abraça, te prepara para o que vier. Muitos pensam que colocar Deus em primeiro lugar é apenas um gesto simbólico, algo espiritual, bonito. Mas é muito mais do que isso. É uma decisão que transforma sua perspectiva, sua atitude, seus pensamentos, até a maneira como você ama. Porque quando você fala com Deus pela manhã, Ele começa a moldar seu caráter. Onde antes havia reclamação, Ele coloca gratidão. Onde antes havia impaciência, Ele planta domínio próprio. Onde antes havia medo, Ele semeia coragem. E não, você nem sempre vai sentir isso. Haverá manhãs em que você não vai ter vontade de orar. Haverá dias em que tudo parecerá escuro por dentro. Mas é exatamente nesses dias que mais importa orar. Porque a fé não é sobre sentir, é sobre decidir. Colocar Deus em primeiro lugar nem sempre será fácil, mas sempre valerá a pena. Porque mesmo quando você não sentir nada, Deus ainda estará agindo. Mesmo quando suas palavras forem secas, Ele ainda estará ouvindo. Mesmo quando você estiver em silêncio, o Espírito dele estará se movendo. E algo ainda mais lindo acontece com o tempo. Deus começa a preparar o seu entorno através da sua oração da manhã. Pessoas mudam, situações melhoram, portas se abrem. E muitas vezes você nem imagina que foi aquela oração de 5 minutos que moveu o céu. Mas é assim que funciona o poder de colocá-lo em primeiro lugar. Ele age no invisível, enquanto você caminha confiante no visível. Cada manhã é como um campo em branco, um terreno virgem, onde você decide o que vai plantar. E tudo o que você planta, inevitavelmente vai colher em algum momento do seu dia. Se você planta reclamação, colhe insatisfação. Se você planta medo, colhe ansiedade. Mas se você planta oração, colhe direção. Se planta gratidão, colhe alegria. Se planta a palavra de Deus, colhe fé. É por isso que o momento em que você desperta é tão crucial, porque ali, bem cedo, você está plantando a primeira semente espiritual do seu dia. A Bíblia é clara quanto a isso. Veja o que diz Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa é uma lei espiritual que não tem exceção. Funciona sempre. O que você semeia todas as manhãs, com suas palavras, pensamentos e atitudes, vai germinar em algo. Por isso é tão importante semear bem. Se você sabe que Deus está contigo,
Se começa o dia com Ele, então já está preparando uma colheita de paz, de calma e de soluções que talvez você nem imagine. Muitos querem colher bênçãos, mas não semearam comunhão. Querem respostas, mas não buscaram a voz de Deus. Querem paz, mas ainda não oraram. Querem força, mas não abriram a Bíblia. Isso não se trata de religiosidade, mas de princípios eternos. Princípios que funcionam com todos que os colocam em prática. Se você quer ver Deus agindo no seu dia, precisa convidá-lo desde o início. E não importa quão ocupado você esteja, sempre há tempo para aquilo que é prioridade. Às vezes, basta colocar os pés no chão ao acordar e dizer em voz baixa: Senhor, obrigado por este novo dia. Guia-me, acompanha-me. Torna meu coração sensível à tua voz. Se a cada dia você começa com uma oração honesta assim, ainda que dure poucos minutos, está plantando uma semente poderosa. Porque não é o tamanho da oração que importa, mas a disposição do coração. O rei Davi, apesar de ser um homem ocupado, lutando batalhas, governando um povo, enfrentando inimigos, nunca deixava de buscar a Deus pela manhã. No Salmo 59:16 ele declara: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois foste o meu alto refúgio e abrigo no dia da minha angústia. Veja como ele diz: pela manhã louvarei. Antes da angústia, antes do caos, antes das decisões, porque ele sabia que sua proteção não começava nos soldados, mas sim na sua conexão com Deus. E isso também vale para você. Não importa se você é dona de casa, trabalhador, estudante, empreendedor, pai, mãe ou jovem em busca de propósito. O que você faz no seu interior ao começar o dia determina como enfrentará o que vem pela frente. Não é coincidência que tantas pessoas que têm paz no meio do caos, que têm calma no meio de más notícias, são aquelas que fizeram do buscar a Deus um hábito diário, desde cedo, desde o íntimo, desde o real. Começa como uma prática simples e se torna a sua âncora. Você já não consegue mais começar o dia sem orar. Já não sente que o dia começou de verdade se não leu pelo menos um versículo. Já não confia tanto nas suas próprias forças, porque aprendeu que a verdadeira força vem quando você se conecta com o eterno antes de enfrentar o cotidiano. Colocar Deus em primeiro lugar a cada manhã é como carregar seu espírito com energia celestial. É como encher seu tanque antes de sair para a batalha. É como falar com o general antes de entrar em campo. Você não está improvisando, está caminhando com direção. E isso não muda só você, muda tudo ao seu redor. Porque quando você se enche de Deus pela manhã, inevitavelmente vai refletir isso durante o dia. Talvez o seu sorriso seja o consolo de alguém. Talvez sua paciência seja uma resposta. Talvez o seu silêncio sábio seja uma lição. Mas tudo isso começa com a semente que você plantou ao despertar, quando decidiu dizer com o coração: Senhor, tu primeiro. Parte 5. Quando Deus é o primeiro, o inimigo perde terreno. Algo poderoso acontece no mundo espiritual toda vez que você decide colocar Deus em primeiro lugar. O inimigo perde influência sobre o seu dia. Ele sabe que se conseguir te distrair logo de manhã, se te fizer começar o dia com ansiedade, reclamação, redes sociais ou simplesmente com barulho, já terá vencido uma pequena batalha. Mas quando você abre os olhos e antes de qualquer coisa, fala com Deus, lê a palavra, agradece, você está declarando no invisível: hoje não caminho sozinho, hoje o céu vai comigo. Muita gente subestima esse momento. Acha que não tem valor porque é curto, porque não sente nada especial. Mas é exatamente isso que o inimigo quer que você pense. Ele quer te convencer de que não serve para nada, que não muda nada.
Mas a verdade é que toda vez que você coloca Deus em primeiro lugar, você está construindo uma muralha espiritual ao redor da sua mente, da sua família, das suas emoções, de todo o seu dia. Veja o que diz Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, todos os dias existe uma batalha espiritual que você não vê, mas que você pode enfrentar. E sua melhor arma não é sua força, nem sua inteligência, nem seu controle. Sua melhor arma é a presença de Deus enchendo sua vida desde cedo. Por isso, quando você se levanta e faz uma pausa para orar, você não está perdendo tempo, está ganhando proteção. Quando você lê um versículo, ainda que curto, está enchendo sua mente com verdade. A mesma verdade que vai combater todas as mentiras que o mundo tentar te lançar. Quando você decide agradecer antes de reclamar, está se posicionando em vitória, mesmo que ainda não veja o resultado. Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, minha manhã é muito corrida. Mas, se você observar bem, sempre há um momento. Às vezes são 5 minutos antes de sair, às vezes enquanto se veste, enquanto toma o café. Não se trata de ter o lugar perfeito, se trata de ter um coração disposto. O inimigo não teme uma pessoa que diz acreditar em Deus. Ele teme uma pessoa que se levanta todos os dias e busca a Deus com decisão. Porque essa pessoa não caminha confusa, não se deixa manipular pelas emoções, não se entrega facilmente. Essa pessoa está conectada à maior fonte de poder que existe, a comunhão diária com o Criador. E é nesse tempo da manhã que Deus não apenas te ouve, Ele também fala com você. Talvez não com uma voz audível, mas por meio de uma paz repentina, uma clareza nos pensamentos, uma palavra que surge bem na hora que você precisava. E esse toque, esse sussurro do Espírito pode mudar completamente o rumo do seu dia. Quando você não fala com Deus pela manhã, muitas vezes você entra no dia sem direção. E o inimigo se aproveita disso. Ele usa suas emoções contra você, usa seu cansaço, seus traumas, suas feridas do passado. Mas quando você fala com Deus logo ao despertar, você está dizendo ao céu e também ao inferno: hoje eu não estou sozinho. Hoje caminho com aquele que já venceu. E essa declaração tem peso espiritual. Mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo pareça o mesmo, você sabe que por dentro está diferente, porque começou o dia com a luz de Deus. E onde há luz, as trevas não podem permanecer. Parte 6. A recompensa de uma vida que honra a Deus. Desde cedo. Quando você decide buscar a Deus logo no início do seu dia, não está apenas cumprindo uma disciplina espiritual, está semeando honra. E todo ato de honra traz uma recompensa. Não porque você esteja tentando comprar algo de Deus, mas porque a natureza dele é retribuir com amor aqueles que o honram com sinceridade. Ele vê o coração daquele que, mesmo com sono, cansaço ou 1000 coisas por fazer, se detém e diz: antes de tudo, tu. Veja o que diz Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Essa é uma promessa que não falha. Quem busca a Deus cedo, o encontra. E não se trata apenas de um horário, trata-se de prioridade, intenção, verdade no coração. Buscar a Deus logo cedo é colocá-lo em primeiro lugar, é dar a Ele sua atenção antes do mundo. E isso no céu tem um valor eterno. Muitas pessoas se perguntam: por que não escuto a Deus? Por que não vejo resultados? Por que não sinto sua presença? E muitas vezes a resposta está na raiz de seus hábitos. Deus não está escondido, Ele está presente, disponível, desejando ter comunhão com você a cada manhã. Mas se você sempre deixa esse momento para depois,
Se o adia, se só busca quando já está cansado, sobrecarregado ou distraído, não é que Deus não queira falar com você, é que seu coração já não tem mais espaço para ouvi-lo. Quando você o busca cedo, quando abre seu dia com Ele, está dizendo com seus atos: Senhor, Tu és o mais importante. E isso muda tudo, porque além de começar a sentir a direção de Deus, você também desenvolve um sentido mais claro de propósito. Você não toma decisões mais com base na emoção, mas com sabedoria. Os problemas já não te paralisam, porque você sabe que aquele que te deu o dia também te dará a saída. E isso produz estabilidade, paz, maturidade espiritual. O mais bonito é que Deus honra essa busca. Ele faz isso de formas que muitas vezes você nem percebe de imediato. Pode ser uma proteção que evitou um acidente. Pode ser uma ideia que resolveu um problema. Pode ser uma palavra no seu coração bem na hora que você ia desistir. Essa é a maneira como Deus se manifesta àqueles que o buscam com devoção. E o mais lindo, quando você faz de colocar Deus em primeiro lugar um hábito firme, isso também impacta os que estão ao seu redor. Talvez sem perceber, você está ensinando seus filhos, sua família, seus amigos, que há uma forma diferente de começar o dia. Você está semeando um exemplo, e o exemplo de alguém que busca a Deus a cada manhã fala mais alto do que 1000 conselhos. Esse tipo de vida transforma lares, transforma ambientes, transforma corações. E essa transformação não precisa de gritos nem de discursos, só precisa de constância, sinceridade e fé. Você pode ser esse instrumento. Essa luz na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo. Tudo começa quando você decide: hoje Deus primeiro. Não importa se você falhou antes, não importa se tentou e desistiu. Hoje é um novo dia. Hoje você pode recomeçar. E se você decidir fazer isso com Deus, então este não será apenas um novo dia, será um novo começo. Parte 7. Quando Deus é o primeiro, o medo perde o poder. Um dos maiores inimigos que enfrentamos todos os dias não está do lado de fora, está dentro de nós. O medo. Medo do futuro. Medo do fracasso, medo de que algo dê errado, medo de não sermos suficientes. E o mais perigoso do medo é que ele se disfarça. Às vezes se apresenta como ansiedade, outras vezes como dúvida. Pode parecer controle excessivo, desconfiança, insônia, ou aquela sensação persistente de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas existe uma maneira eficaz de quebrar o poder do medo. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando você faz isso, quando entrega a Deus o seu primeiro pensamento, a sua primeira palavra, o seu primeiro momento, você está, espiritualmente, entregando o controle a Ele. E quando você solta o controle, o medo também perde força. Por quê? Porque você já não está sozinho. Porque você já não precisa resolver tudo sozinho. Porque você entende que, independente do que venha, está sendo sustentado por alguém maior que qualquer problema. Veja o que Davi escreveu no Salmo 56:3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ele não diz que o medo não virá. Ele diz que quando o medo vier, a resposta será confiar. E essa confiança não brota do nada. Ela é cultivada todas as manhãs, quando você se encontra com Deus. É ali que Ele fortalece seu espírito, lembra quem você é e diz com firmeza: não temas, eu estou contigo. Essa promessa se repete por toda a Bíblia. Veja o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra poderosa! E não é só para ler, é para crer, orar, repetir de manhã até que fique gravada na sua alma. Quando você faz isso, quando enche sua mente com promessas ao invés de notícias, quando alimenta seu coração com fé ao invés de medo, o medo perde a força.
Ele já não te domina, não guia suas decisões, não te paralisa, porque você sabe que começou o dia de mãos dadas com Deus. E isso muda seu ânimo, sua atitude, até a forma como você olha para a vida. Sim, haverá dias em que o medo vai tentar entrar sem aviso. Às vezes, através de uma ligação inesperada. Outras vezes, por uma má notícia. Ou por um pensamento que você não consegue controlar. Mas se naquele dia você já falou com Deus, já semeou fé, já entregou sua jornada, então não há medo que consiga se estabelecer no seu coração. Talvez o medo apareça por um momento, mas ele não cria raízes, porque a sua raiz já está em outra terra, em terra firme, eterna. E isso não te abençoa apenas, também abençoa os que estão ao seu redor. Porque quando você não vive a partir do medo, mas da fé, você inspira, você transmite calma em meio ao caos, você aconselha com graça, você dá paz sem imposição. E tudo isso vem de uma única decisão diária, buscar a Deus em primeiro lugar. Você não precisa fazer isso perfeitamente, só precisa fazer com sinceridade. Uma oração, um salmo, um versículo, uma canção de adoração. Qualquer coisa que te conecte com o céu antes de enfrentar a terra. Porque o que você faz em secreto, Deus recompensa em público. E se você semeia fé no invisível, vai colher firmeza quando tudo ao redor começar a se mover. Se você está cansado de viver com medo, comece com esse hábito. Busque a Deus assim que abrir os olhos. Entregue o dia a Ele antes que o medo tente roubá-lo. Encha seu espírito de verdade antes que as mentiras se infiltrem. E acima de tudo, lembre-se, a cada manhã você nunca está sozinho, nunca esteve. Parte 8. Amanhã é o altar onde se constrói sua intimidade com Deus. Uma das coisas mais valiosas que você pode cultivar todos os dias não é sua agenda, nem sua carreira, nem sua lista de tarefas. É a sua intimidade com Deus. E amanhã é o momento mais sagrado para construir essa intimidade. Por quê? Porque é nesse momento em que o mundo ainda está em silêncio. Quando não há distrações, não há notificações, não há conversas, quando tudo ao redor está quieto, a alma está mais sensível, o coração mais aberto. É nesse instante que, se você parar por um momento, pode sentir com mais clareza a voz do Espírito. Deus não busca seguidores por obrigação. Ele busca comunhão. Ele busca filhos, não empregados. Ele deseja relacionamento, não apenas obediência. E essa relação não se constrói com pressa, nem apenas para cumprir. Ela é construída na intimidade, no cotidiano, naquele instante onde você desliga tudo por fora para acender tudo por dentro. Esse é o seu altar pessoal. E ele não precisa ser grande, nem elegante, nem longo. Ele só precisa ser verdadeiro. Veja o que diz o Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Perceba, habitar, não apenas visitar. Não se trata de falar com Deus apenas quando você precisa de algo, mas de fazer dele sua morada, seu refúgio diário, seu primeiro pensamento a cada manhã. Porque quando ele se torna parte da sua rotina mais simples, ele também se torna sua resposta mais constante. A intimidade não acontece por acaso. Ela é cultivada com intenção. E isso começa pela manhã, quando você se senta com sua Bíblia ou simplesmente fecha os olhos e fala com ele como com um amigo, quando você deixa sua alma respirar na presença dele antes de enfrentar o dia. Esse momento, esse encontro, esse diálogo íntimo, vale mais do que 1000 atividades feitas sem direção. Porque o que acontece nesses minutos se traduz em sabedoria, consolo, direção, discernimento para o resto do dia. Além disso, a intimidade com Deus te transforma sem que você perceba. Um dia, em meio a uma situação difícil, você reage com paz.
e se surpreende. Outro dia, alguém te pergunta por que você está tão tranquilo e você nem sabe explicar. E então você entende, é por causa daqueles encontros matinais. É por aquele tempo secreto que você tem com ele todos os dias, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno, porque quem habita na presença dele caminha com o poder dele. E o mais lindo, Deus nunca se cansa de você. Ele nunca diz, você de novo com suas preocupações? Ao contrário, ele espera esse momento, porque é nesse momento que ele pode moldar o seu caráter, curar suas feridas, fortalecer suas decisões. É ali que ele pode te dar a palavra exata que talvez ninguém mais diria, mas que é a que você mais precisa ouvir. Assim como um relacionamento humano se fortalece com presença, tempo, escuta, sinceridade. O mesmo acontece com sua relação com Deus. Ele já te conhece, mas você conhecerá mais a Ele à medida que passar tempo com Ele. E isso começa quando você decide levantar um altar todas as manhãs, não de pedras nem de incenso, mas de amor, entrega, gratidão. Um altar onde o primeiro não seja o mundo, mas a voz de Deus. Onde sua alma possa dizer, aqui estou, Pai, começa tu o meu dia. Porque não é a quantidade de tempo que define a intimidade, é a qualidade do coração. Uma oração honesta, uma leitura que toca, uma canção que te conecta. Podem ser mais poderosas do que 1000 palavras vazias e repetidas. Por isso, cada manhã, transforme sua sala, seu quarto, sua cozinha, até mesmo o caminho para o trabalho, no seu altar. Porque Deus não olha o lugar, Ele olha o coração que o busca com verdade. Parte 9. A constância diária. Abre portas que a ansiedade não pode tocar. Uma das maiores bênçãos que acontecem quando você decide colocar Deus em primeiro lugar não está no que acontece de imediato, está na constância. Muitas vezes, estamos tão acostumados a buscar resultados rápidos que queremos sentir algo já, ver mudanças na hora, ter respostas no instante. Mas Deus não trabalha com impulsos, Ele trabalha com processos. Ele forma a sua vida como o oleiro molda o barro, com tempo, com repetição, com cuidado. E é aí que entra a constância. Porque o que realmente transforma a sua alma não é uma oração espetacular feita de vez em quando, mas uma busca sincera feita todos os dias. A verdadeira bênção está em continuar buscando. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando não vê sinais, mesmo quando abre a Bíblia e não entende tudo. Porque essa perseverança está construindo algo no seu espírito que vai além do visível. Veja o que diz Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse tempo próprio é a chave. Não é o seu tempo, não é o tempo da sua expectativa, é o tempo perfeito que só Deus conhece. E enquanto esse tempo não chega, sua parte é não desistir. Continuar semeando, continuar buscando, continuar honrando a Deus com o primeiro momento do seu dia. A ansiedade quer que você viva com pressa. Quer que, se você não ver frutos logo, pense que nada está funcionando. Que se você não sentir emoções fortes, então Deus não te ouviu. Mas isso é mentira. Há portas que só se abrem com perseverança. Há promessas que só se alcançam quando você decide buscar a Deus, mesmo quando tudo ao redor permanece igual. Porque às vezes, o que Deus quer mudar primeiro não é o seu ambiente, é você por dentro. E isso leva tempo e exige constância. A boa notícia é que quando você busca a Deus todos os dias, independente de como se sente, você está demonstrando uma fé madura. Você está dizendo com suas atitudes, Senhor, eu confio em Ti, não pelo que sinto, mas pelo que sei. E isso nos céus tem um peso imenso, porque os que andam por fé e não por vista são os que herdam as promessas. Além disso, cada vez que você coloca Deus em primeiro lugar, está fazendo uma declaração espiritual de confiança.
Antes do dinheiro, do trabalho, das notícias, da minha agenda, tu, Senhor. E isso produz uma estabilidade emocional que nem a melhor terapia pode gerar, porque sua alma está ancorada no eterno. E quando você ancora sua vida no eterno, o que é temporário deixa de governar você. Há muitas pessoas que vivem reativas. Se tudo vai bem, elas estão bem. Mas se algo dá errado, tudo desmorona. Mas quem busca a Deus todas as manhãs, aprende a viver a partir da raiz e não das circunstâncias. E por isso, não se abala com qualquer vento, porque sua força não está nas condições externas, mas na presença de Deus que o fortalece por dentro. Com o tempo, o que parecia apenas um costume matinal se transforma em uma fonte de poder espiritual. Você já não precisa de um dia perfeito para ter paz. Não depende mais das pessoas para ter alegria. Não precisa mais controlar tudo para se sentir seguro. Porque você sabe que Deus vai à sua frente. E isso muda tudo. Então, não subestime o que você faz toda manhã. Não pense que é pouco. Não acredite que não serve para nada. Porque o que você faz em secreto, Deus está usando para abrir portas, para te preparar, para te fortalecer. E quando chegar aquele tempo próprio que a palavra promete, você vai entender. Valeu a pena cada manhã que você colocou Deus em primeiro lugar. Mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir tudo, mas confiando de todo o coração. Ótimo! Aqui está a parte 10 da tradução. Parte 10. O poder de começar o dia com gratidão e não com queixa. Um dos sinais mais visíveis de transformação que acontecem quando você decide colocar Deus em primeiro lugar pela manhã é este. Seu coração começa a se treinar na gratidão. Porque quando você inicia o dia em comunhão com Ele, já não se concentra primeiro no que está faltando, mas no que já tem. Você não começa pensando no que deu errado ontem, mas na misericórdia que hoje se renovou. E isso, embora pareça simples, transforma por completo seu estado emocional, espiritual e até físico. A reclamação desgasta a alma. É como uma goteira contínua que vai corroendo sua estrutura interior. E o mais perigoso é que a queixa se disfarça. Às vezes, não é uma reclamação direta. Às vezes é um suspiro, uma comparação. Um pensamento silencioso como: por que comigo? Por que de novo? Por que sempre assim? E, sem perceber, você começa o dia drenando sua energia no que não pode mudar, em vez de depositar esperança naquilo que Deus pode fazer. Mas quando você acorda e, antes de pensar no que te preocupa, diz: obrigado, Senhor. Então, você ativa algo espiritual. Você está escolhendo ver com olhos de fé. Está escolhendo lembrar que ainda está respirando, que Deus ainda está no trono, que você tem uma nova oportunidade de ver milagres, mesmo que ainda não tenham chegado. Veja o que diz Salmo 103, 2, 5, escrito por Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova, que te coroa de bondade e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Essa é a mentalidade que transforma. Não esquecer dos benefícios do Senhor. Porque a alma, por natureza, tende a esquecer. Ela se fixa no que dói, no que faltou, no que não chegou. Mas quando você treina sua alma para agradecer, está lembrando a ela que você serve a um Deus vivo, presente e fiel. E essa gratidão não apenas muda seu ânimo, também muda sua oração. Porque quando você ora com gratidão, você não está só pedindo, está confiando. Você não fala com desespero, fala com certeza. Você não diz a Deus o tamanho do seu problema. Você diz ao problema o tamanho do seu Deus. E isso eleva o seu espírito, te dá paz. Além disso, a gratidão te torna mais sensível aos pequenos detalhes onde Deus se manifesta. Um sorriso de um filho,
O canto de um pássaro, o pão sobre a mesa, a força para continuar lutando, a oportunidade de recomeçar. Coisas que muitos ignoram. Você começa a perceber como verdadeiros presentes. E aqui há algo poderoso. Quando o inimigo quer estragar o seu dia, a primeira coisa que ele tenta fazer é roubar a sua gratidão. Porque ele sabe, se conseguir te fazer reclamar logo cedo, ele já desconectou você da alegria, já te encheu de negatividade, já te predispôs a ver o pior em tudo. Mas se você acorda e diz: obrigado, Deus, por este dia, pela nova chance, pela tua presença, pelo teu amor, pelo que já tenho e pelo que ainda vai chegar. Então ele perdeu essa batalha. Porque ao colocar Deus em primeiro lugar a cada manhã, você não está apenas buscando a Ele, está restaurando sua visão. Está treinando seu coração a enxergar com olhos eternos. Está se levantando sobre a gratidão e não sobre a reclamação. E isso, dia após dia, vai construindo em você uma força interior que nada externo pode quebrar. Lembre-se, a cada manhã você tem duas escolhas: reclamar pelo que falta, agradecer pelo que tem, e quando você decide agradecer, você dá permissão para Deus fazer ainda mais. Porque um coração grato é um solo fértil, onde ele pode continuar semeando bênçãos.